pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luísa, sou professora de filosofia e hoje eu venho te indicar 3 livros diferentes para te ajudar a aprender filosofia. Antes de mais nada, você poderia se perguntar, né, Luísa, como é que a gente aprende filosofia, né? Na faculdade, a gente aprende principalmente lendo a literatura primária, isto é, as obras dos filósofos. Por vezes, a gente pode ler o que a gente chama de literatura secundária, né? Por exemplo, ler um comentador importante. Vou dar um exemplo aleatório, assim. Existe um comentador importante de Aristóteles que é o Enrico Berti. A leitura de Enrico Berti pode me ajudar a entender Aristóteles, mas para aprender Aristóteles eu preciso ler Aristóteles. No entanto, nas escolas e cursinhos é difícil a gente ler a obra do filósofo, né? Porque as leituras filosóficas, de fato, elas demandam certa maturidade nossa, maturidade enquanto leitores mesmo. Então, muito provavelmente, você nunca leu a Crítica da Razão Pura na sua escola. Se você tivesse lido, você teria saído traumatizado do dia da sua escola, mas assim, é muito provável que você tenha acesso no máximo ao quê? A trechos, excertos da obra, né? Pedacinhos bem pequenininhos, porque a obra, né, geralmente, elas têm um caráter bastante difícil. Leituras filosóficas são difíceis por conta da sua natureza mesmo, né? Ela não tá se tratando ali de uma história sendo contada, né? Mas há uma espécie de defesa de uma tese, né? Os filósofos estão, a partir de argumentos, defendendo as suas teses, os seus posicionamentos filosóficos, né? E aí existem diversas dificuldades, né? A gente pode pensar na questão da distância histórica do autor e você pode pensar na questão das abstrações de pensamento que são muitas vezes exigidas pela literatura filosófica, né? Então, de fato, a gente sabe que muitas vezes os textos filosóficos carregam consigo uma dificuldade. E você pode querer começar a aprender filosofia por outra via, que não necessariamente a obra do filósofo, que não é um problema. Só não se esqueça, para aprender filosofia precisamos pegar nas obras dos filósofos. O vídeo de hoje vai então te indicar 3 literaturas para você começar a se interessar por filosofia a partir de uma via mais acessível e aí, quem sabe, em breve você pegar nas obras desses filósofos e filósofas que são tão importantes para a construção do pensamento e para a ampliação das possibilidades de pensamento também. A gente estuda filosofia não simplesmente para concordar ou discordar com o filósofo, mas é claro, para que a gente perceba como são, assim, para a gente perceber a pluralidade mesma de possibilidades de pensamento sobre o mesmo assunto, né? Então, vamos para as indicações. O primeiro livro de natureza literária, né, ele é uma espécie de romance, assim, é O Mundo de Sofia. Essa edição que eu tenho até é uma edição mais veinha, que era do meu avô, que é do meu avô, só que eu roubei dele, peguei na biblioteca do meu avô. E por que O Mundo de Sofia é um livro bacana que vale a pena ler para aprender filosofia? Porque a Sofia é uma garotinha bastante curiosa, bastante astuta, conhece um professor de filosofia e esse professor vai começar a ensinar praticamente toda a história da filosofia para essa garotinha. Só que a história ela não se resume no professor dando aula para ela, né? Vocês vão ver que tem toda uma problemática, um tanto de coisa acontecendo paralelamente enquanto esse curso de filosofia é dado para Sofia. Então, a primeira indicação é O Mundo de Sofia, que é um romance sobre a história da filosofia com uma linguagem bastante acessível. O Justin Gardner, né, ele criou, assim, exemplos que são bastante tangíveis, assim, por exemplo, quando ele fala de Demócrito, aí para pensar os átomos, o professor dá o exemplo do Lego, né, então enquanto a realidade para Demócrito são constituídas de átomos e vazio, é como a gente estivesse montando de fato um Lego, só que numa perspectiva muito micro. Então, pra vocês verem aí um exemplo muito bacana pensado pelo Justin Gardner dentro de um dos capítulos aqui do Mundo de Sofia, um livro muito bacana, muito acessível e que mescla aí, né, filosofia e também literatura. O segundo livro é esse aqui, do Danilo Marcondes, o Iniciação à História da Filosofia, dos Pré-Socráticos a Wittgenstein. Nesse livro aqui, o Danilo Marcondes apresenta numa perspectiva de história da filosofia, né? Então, lá dos antigos até os contemporâneos, as problemáticas centrais de cada corrente e de cada filósofo. Esse é um livro bastante enxuto aqui, vocês estão vendo, né? Ele é curtinho até para pegar toda a história da filosofia, mas notem que isso aqui é uma perspectiva resumida, o que a gente poderia chamar de um manual de filosofia. Tem professores e professores que gostam e não gostam de manuais.
Eu sou da opinião seguinte: se você quer usar um bom manual, ou melhor, se você quer usar um manual, use um bom manual. E não se esqueça, o manual não dispensa a leitura do texto filosófico. Isso aqui pra você é uma ajuda, não o curso, tá bom? Então, se você quiser começar a se interessar por alguns debates da história da filosofia, se você estiver achando os textos às vezes muito distantes de você, se você quiser uma linguagem mais didática, uma linguagem mais professoral, o Danilo Marcondes tem esse livro aqui que pode te ajudar bastante. Vale dizer também, gente, que no final de cada capítulo, ele traz aqui um quadro cianótico, né, uma espécie de resumo do que foi falado em cada capítulo, traz questões para discussão, traz sugestões de leituras adicionais. Então é um livro assim que da perspectiva do ensino-aprendizagem pode te ajudar aí, porque ele vai te trazer, além de conceitos, atividades também para você fazer. Uma curiosidade interessante, esse livro aqui, eu sei que uma amiga minha que estuda psicologia na PUC Minas, ela utilizou, acho que em 2 semestres da PUC. Então, pra vocês verem que é um bom manual para te ajudar, né, a aprender filosofia e para, no caso de pessoas que nem da psicologia, que precisam, né, de um apanhado geral da filosofia, mas não vão ficar o curso inteiro lendo filosofia, é uma boa via de conhecimento, é uma boa via aí para você aprender alguns debates importantes sobre a filosofia, sobre a história da filosofia, tá bom? E para fechar nossa indicação, preciso que vocês façam um exercício de imaginação ou um exercício de edição, colocando aqui do meu lado este livro, que é o Dicionário Filosófico do Danilo Marcondes. Também eu gosto muito do Danilo Marcondes, acho ele bastante responsável nas suas produções. E o dicionário filosófico, ele pode ser uma boa via de aprendizado, por quê? Porque na filosofia a gente aprende diversos conceitos diferentes, né? Em breve vou trazer alguns vídeos sobre isso, né? Uma mesma palavra na filosofia pode apresentar diversos significados diferentes. Por quê? Porque cada filósofo trabalha com uma certa conceituação, né? Com um certo quadro de conceitos. Nesse sentido, os dicionários filosóficos podem sim ser interessantes para o quê? Você, sei lá, quer aprender o que significa alienação. Aí você vai lá no dicionário filosófico e vai ver alienação em Marx, alienação em Hannah Arendt, e aí o dicionário vai te mostrar em quais filósofos essas palavrinhas apareceram e qual o seu significado dentro do escopo do autor. Então notem, o dicionário filosófico é diferente do dicionário da língua portuguesa, por exemplo. O dicionário filosófico vai te ensinar, vai te apresentar o significado das palavras dentro de uma perspectiva de X ou Y autor, diferentemente do dicionário da língua portuguesa, que vai te apresentar o significado no linguajar, que eu poderia dizer, casual, né, assim, do uso cotidiano. A alienação no nosso vocabulário cotidiano quer dizer uma coisa, no vocabulário marxiano quer dizer outra coisa. Então foram essas as nossas dicas. O Mundo de Sofia, para você que quer aprender filosofia, juntando literatura e filosofia numa perspectiva, né, mais leve, mais pensando mesmo em literatura, né, tem uma história ali sendo contada, além de você aprender filosofia. Temos também o Iniciação à História da Filosofia do Danilo Marcondes, para você que quer uma perspectiva mais didática, você que quer fazer atividades a respeito de alguns filósofos, né? Vocês viram que tem algumas questões no final de cada capítulo. E por fim, os dicionários filosóficos, que podem aí te ajudar a entender palavrinhas específicas que aparecem em determinados autores. Então é isso, gente, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostaria de lembrar vocês que esses livros aqui, essas dicas aqui, elas aparecem, elas servem para te ajudar a aprender, né? No sentido de que elas servem como um empurrãozinho, elas servem como um peteleco, mas elas não prescindem da leitura e da necessidade de ler os autores da história da filosofia, tá bom? É importante que a gente tenha uma palavrinha, né, que chama responsabilidade epistêmica, né? Quando a gente aprende alguma coisa, a gente tem que, de fato, aprendê-la de maneira completa. Esses livros vão te ajudar a começar a aprender, mas nenhum deles te habilita, por exemplo, a ser um especialista em Aristóteles, a ser um especialista em Karl Marx, tá? Então, lembremos, né? Nenhum manual dispensa literatura primária, nenhum manual dispensa ler o filósofo, mas a gente não precisa demonizar os manuais, podemos fazê-los nossos amigos, né? Mas lembrar também que a gente precisa dar a mão pro filósofo, não podemos empurrar ele, né, coitado, ele precisa caminhar com a gente e de mãos dadas
eu, você, os filósofos e os bons manuais podemos aprender filosofia de maneira responsável, de maneira crítica e engajada. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Não deixe também de deixar sugestões aqui embaixo, quais tipos de conteúdos vocês querem ver por aqui. A gente está sempre tentando fazer com que esses conteúdos engajem você, não somente na sala de aula, mas fora dela também. Um grande abraço e é isso aí. Tchau, tchau!